com Edilaine Deon. Olá, estamos aqui hoje mais um podcast do nosso Direito em Mim, hoje com a presença do Evangelista Siqueira, atual superintendente regional do INCRA, que vai passar para a gente muitas informações importantes. Olá, como vai? E aí, minha amiga, tudo bem? Prazer estar com você aqui. Prazer mesmo de você estar aqui. Tô bonito, muito feliz. Viu? Obrigada. A gente só falando e aqui hoje. Que legal, e ainda mais sabendo que essa ideia já vem sendo nutrida há algum tempo e que você vai concretizando dentro desse projeto novo do escritório. Já é um sonho, né, para as pessoas que acompanham. A gente vem desenvolvendo há quase 2 anos essa ideia do podcast. É a ideia de se difundir conhecimento na área jurídica, hoje levar conhecimento para a população, levar conhecimento talvez até para o próprio poder judiciário da realidade de algumas situações, de algumas dificuldades, tentar de alguma forma contribuir para que essas dificuldades venham a ter uma solução, levar conhecimento para o próprio meio jurídico, para o meio acadêmico, para os advogados que vão poder nos ver e talvez até aprender como melhor conduzir e chegar no direito, né? E eu achei interessante que a proposta é desmistificar um pouco o direito, mas trazer para uma linguagem bem popular. É uma conversa mesmo, que é o espírito do podcast, mas assim, de uma maneira muito simples, que chegue na ponta, né? Isso é legal. Que chegue na ponta, porque eu acredito que uma tendência que termos técnicos, eles hoje não são mais tão usuais, a menos que eles são extremamente necessários. Sim. Quando você está num meio totalmente jurídico, dentro de um processo, você é obrigado a usar muitos termos técnicos que não tem como a população entender. Mas os operadores do direito, sim, vão entender, e para um processo aquilo vai ser comum. Mas isso não quer dizer que esses termos técnicos vão ensinar a população lá no final, que elas vão entender. Isso me chama muito a atenção, porque eu vi um certo dia, Edilaine, uma decisão judicial, ela em verso, em prosa, sabe? Isso me chamou muita atenção. Eu disse, como? Ou seja, não perdeu a essência. Sim. Né? Já tem um tempo essa história, eu vi na internet. E não perdeu a essência do palavreado, do vocabulário que o operador do direito tem que ter, mas numa linguagem muito simples e em verso e prosa. E o juiz dava a sentença daquela maneira. Eu achei aquilo tão bacana. Então, eu acho que é isso, é desmistificar, trazer para a realidade da população. Sim. Porque nem todo mundo entende o beabá jurídico, né? Não entende. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Obrigado. Gente vem trabalhando essa ideia. Já vem conversando. E eu estou muito feliz também. Bom, vou contar aqui um pouquinho da vida do evangelista, né? Mas o evangelista, ele também é um acadêmico de direito. É um 10º semestre. Estou indo agora para o 10º semestre. Se Deus quiser, vou concluir em dezembro. E estou enveredando pelos caminhos do direito, porque é algo que me atrai muito. É algo que, quando eu tive a possibilidade de ser parlamentar por 2 mandatos, fazia parte da minha rotina cotidiana. Sim. Os termos jurídicos, as proposituras, a apresentação de leis, todo o arcabouço que envolve a ação legislativa, ela literalmente faz parte do direito. Sim. E isso me encantou ainda mais, eu sempre gostei, né? Mas isso me encantou ainda mais e me fez procurar um curso de direito e passou assim. Eu já vou formar no final do ano. Isso é muito legal. Isso é ótimo. O direito em si, ele me encanta. Eu amo direito, e eu amo direito previdenciário, eu adoro a área que eu atuo, é algo assim que eu faço, que eu não canso, eu chego no escritório de manhã, eu saio de noite, eu trabalho final de semana, mas eu trabalho com tanto prazer, eu adoro trabalhar, atender os clientes dessa área, é algo que me engrandece. Eu sempre tive essa vontade de ensinar, de difundir esse conhecimento, de levar o conhecimento jurídico antes da pessoa precisar dele. Porque muitas vezes é a falta de uma informação que impede que a pessoa depois exerça o seu direito. Na área previdenciária a gente tem muito isso. Por exemplo, vamos colocar aqui como a gente estava conversando anteriormente, o agricultor. Né? Hoje você está vivendo um pouco disso, mas assim, o agricultor, ele vai buscar saber o que ele precisa para aposentar
quando ele está na idade de aposentar e que ele já precisa aposentar. E muitas quando vezes... ele não tem mais tanto tempo, Quando né? ele não tem mais tempo. E sabe o que faltou para ele? Faltou providenciar os documentos necessários para comprovar que ele era agricultor. Uma certidão. E ele vai sentar na sua frente, na minha frente como advogado, e vai me partir o coração eu saber que aquela pessoa não vai conseguir provar o que de fato ele tem direito. Isso acontece em muitos ramos do direito. Então, sobretudo no cidadão e na cidadã que provém da agricultura familiar. Muito. Né, que é o pescadores, nosso campo de atuação, sabe? os pescadores. Sim, muitas pessoas. Verdade, são detalhes. É a população em geral, né? Mas esse levar conhecimento, a ideia do podcast é conseguir levar o conhecimento para a população para que ela detenha e saiba garantir os direitos deles. Ou seja, buscar esses direitos desde agora, né? Para que quando chegar no período, já que você é previdenciária, alertar de uma maneira muito simples e muito direta o que as pessoas têm que começar a fazer de agora para prevenir e quando chegar na sua época de aposentadoria, ter todo o arcabouço necessário, né, para garantia do seu direito previdenciário. Bom, hoje, né, o Evangelista Siqueira é o atual superintendente regional do INCRA, como eu havia dito, e nós estamos aqui a oportunidade de conhecer esse órgão com uma visão de alguém que tem todo um contato social, de que tem a visão do direito, e estamos aqui para aprender. Muito bem. E eu também estou aprendendo, né? Eu fui nomeado recentemente, né? Estou com menos de um mês de atuação no órgão e também estou aprendendo. Sempre tive ligação com a agricultura familiar, porque eu venho de uma família de trabalhadores rurais. Meu pai e minha mãe, ao longo da vida toda, foram agricultores. Eu cresci no meio da agricultura familiar. Quando cheguei em Roraima no ano de 2001, meu primeiro trabalho foi como professor de uma escola do campo, uma escola rural no município de Cantá. Então, minha integração, minha ligação com o trabalho do campo, com a agricultura familiar, ela já vem de longe. E quando deputado estadual, né, por 2 mandatos, também foi uma marca do nosso mandato. Essa proximidade com o trabalhador, a trabalhadora do campo, a defesa dos direitos dos agricultores, o fortalecimento da educação do campo, que eu sou professor, e isso me chamou muito a atenção e eu trabalhei arduamente nesse sentido. E agora eu posso ter a oportunidade de gerir um órgão tão importante quanto o INCRA, né, que trabalha literalmente a política pública da reforma agrária e no envolvimento com a agricultura familiar, e ter a oportunidade de trazer todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo da vida para este órgão também e aprender novas coisas, porque a cada contato com o agricultor, a cada momento que você faz uma reunião no órgão, você aprende coisas novas, né? Sim. Isso é muito bacana, eu estou muito contente e com muitas boas perspectivas. Ai, que bom ouvir isso. A gente também vai ficar com muita expectativa. Hoje, trazendo agora, né? Eu sei que você está há pouco tempo no órgão, mas dentro do que você conseguiu ver até agora, o que a gente deve esperar? Como é que o INCRA está se posicionando aqui no estado? O que os agricultores podem esperar? Então, Edilene e todos que estão nos acompanhando nesse momento, a proposta do governo federal, a nova proposta, é viabilizar com muito mais força a reforma agrária, né? Trazendo o fortalecimento da agricultura familiar de uma maneira sustentável. Essa é a proposta do nosso Ministério, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, promover a reforma agrária dentro de um contexto em que o trabalhador e a trabalhadora rural possa se autossustentar de maneira dentro das novas legislações mundiais, né? Hoje nós trabalhamos a sustentabilidade com muita força e nós queremos cada vez mais fortalecer isso na agricultura familiar. Produzir de maneira sustentável. Hoje é a missão do INCRA, obviamente a sua vocação primária, que é promoção da reforma agrária, mas dentro de um contexto sustentável, fazendo com que esse trabalhador, essa trabalhadora que está nos ouvindo agora nesse momento, possa ter a certeza de que ele tem à sua disponibilidade um arcabouço de possibilidades e políticas públicas que faça com que ele produza mais, melhor e de maneira sustentável.
Hoje nós teríamos algum exemplo desse projeto, algo que as pessoas já pudessem procurar o INCRA? Sim, nós temos aí várias políticas públicas que estão sendo gestadas. O INCRA tem políticas públicas já concretizadas ao longo dos anos, mas o novo governo, o governo federal, o governo Lula, o nosso ministério está potencializando a agricultura familiar. Por exemplo, o Plano Safra, agora que foi recentemente lançado pelo nosso ministro Paulo Teixeira, ele quer, como na linguagem muito atual, bombar a agricultura familiar de boas práticas, né? Financiando, dando assistência técnica para os trabalhadores, promovendo a sustentabilidade, promovendo quem tem boas práticas, sabe, dando isenção em outros campos, na aquisição de bens e serviços. Isso é muito importante. Nosso agricultor, a população em geral, mas hoje o nosso agricultor que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, como ele faz para ter esses acessos? Como ele busca o INCRA para essas situações? Sim, ele pode fazer o primeiro contato conosco através da Sala da Cidadania, que é a porta de entrada da nossa autarquia, da nossa instituição. O assentado, à medida que a gente vai divulgando, nós estamos fazendo uma ampla divulgação das novas políticas agrárias, das novas políticas de reforma agrária, da agricultura familiar. À medida que os trabalhadores e as trabalhadoras, o agricultor vai tomando conhecimento, pode nos buscar e nós também vamos fazer essa busca ativa, porque muitas pessoas ainda não conseguem ter acesso à informação da maneira necessária. O nosso trabalhador ainda não consegue ter a familiaridade necessária com a internet. Então, a nossa ideia é também fazermos uma busca ativa. Sim. Ir no assentamento, conversar, reunir. O chamamento do nosso ministro é para que os superintendentes e as superintendências, de um modo geral, estejam amplamente abertas para o diálogo com o trabalhador e a trabalhadora, com o assentado. Se não vem até nós, nós iremos até eles, visitar todos os assentamentos para conversar. Um ponto assim que eu considero extremamente importante, uma das meus grandes anseios, minhas preocupações com relação à parte da agricultura hoje é a documentação do agricultor. Não só o direito dele a um título, o direito dele à finalização ali daquele assentamento e tudo o que você bem colocou aqui, mas que ele possa provar que ele é agricultor. Parte dos direitos que ele exerce, que ele tem, fora do INCRA, na verdade dentro do INCRA também, essas políticas de acesso a crédito, todas essas políticas também passam por ele provar que ele é um assentado, que ele é um agricultor da agricultura familiar, né? Então assim, e fora dali também, os direitos previdenciários dele, o direito da família dele, né? Então, e essa gama toda de exercício de todos esses direitos dessas políticas passam justamente pela parte da documentação. Sim. Hoje, como que o INCRA, como que esse, vamos dizer assim, esse agricultor que está lá naquela vicinal, como que ele deve buscar o INCRA, com que documentos talvez, ou como que ele deve buscar essa informação junto ao órgão? Hoje, Edilane, nós trabalhamos muito com... Primeiro que não dá para escapar do viés de ter que apresentar documentos. A gente precisa apresentar documentação em tudo na vida. Ainda mais nessa questão da agricultura, dos assentamentos. Tem uma burocracia que não dá para a gente pular. O que nós buscamos hoje? Desburocratizar. Dar um acesso mais rápido. Buscar canais de possibilitar uma comunicação mais direta com o órgão, como a gente falava agora há pouco. Sim. Abrir os canais de comunicação para que o senhor que está em Caroebe, por exemplo, possa dar início a um processo sem necessariamente estar aqui toda semana. Nem tem dinheiro, nem tempo, nem tem dinheiro, condição. Nem tempo para isso. Então, assim, nós estamos nessa política de desburocratização também. A nossa equipe aqui é orientada nesse sentido, é proposta do Ministério. Claro, sabendo que não dá para pular etapas. Tem coisas que são fundamentadas em legislação, em normas, que não dá para a gente escapar. Mas dá para tornar isso mais familiarizado. Então, a superintendência, ela está com essa política da desburocratização, da proximidade com o cidadão, a Sala da Cidadania, que você bem conhece porque trabalha no campo
previdenciário e está em contato. Hoje online, inclusive, foi um salto. Essa parte da gente conseguir, da população, de nós operadores do direito conseguirmos abrir o site, já consultar se uma certidão de assentado, um CIPRA, avisar para o agricultor que sair do papel, né? Aquela parte do papel. Sair desse deslocamento, isso aí foi um salto, foi algo assim fantástico. Se você abrir o site do INCRA hoje, você encontra uma gama de serviços que já podem ser iniciados ali. E é o que nós falamos agora há pouco, sair do papel. Nós temos aí milhares ainda de volumes e que nós estamos fazendo um trabalho ali permanente, minucioso, porque tem documentos, Edilene, que você tem, para você manusear, você precisa pôr luvas ali, porque são documentos antiguíssimos. Então a gente quer transformar tudo isso no digital, está à disposição do cidadão para que num clique ele possa ter acesso. Só que nós sabemos também que não é todo mundo que tem esse acesso com facilidade. O trabalhador e a trabalhadora do campo às vezes não tem a familiaridade com um smartphone, com um notebook, mas o que nós queremos? Fazer parcerias com as prefeituras, por exemplo, para dinamizar, para os passos também serem dados por ali. Nós queremos ampliar as representações do INCRA pelo Estado para fazer com que o deslocamento seja o menor possível. Então, se tem coisas que não dá para ser feitas no site, então busque um caminho menor para você começar a dar a entrada nesse direito. Porque a parte da informatização, ela facilita para quem tem acesso a ela. Para quem tem acesso. Para quem não tem acesso a, muitas vezes, dependendo da situação, ela pode ser um limitador. Com certeza. Né? Então, vamos deixar tudo online. Isso está acontecendo no judiciário também. Vamos fazer as audiências online, vamos fazer tudo online, facilita a vida do advogado. Para alguns, né? Para alguns. Facilita para Mas alguns. Facilita para quem está lá no interior, que tem internet, a internet não tem, ela nunca existe, entende? Não tem familiaridade com o computador. Não tem familiaridade com o computador, não tem familiaridade com tecnologia, não tem um telefone que vai baixar todos os aplicativos, então... Não sabe, às vezes, manusear o aplicativo para entrar numa audiência. Não sabe. Eu entendo, por isso que a gente busca os caminhos, o meio termo. Nós vivemos num mundo tecnológico, não dá para fugir disso. Então, quanto mais opções tivermos de tecnologia para ter acesso, melhor. Mas não dá para... Por isso que eu falo que as parcerias com prefeituras, aumentar os canais de contato físico nas localidades é importante. Aproximar. Eu conversava com alguns prefeitos da possibilidade, por que não, de nós termos ali uma salinha na prefeitura e um departamento que seja voltada ao atendimento do trabalhador, do assentado, para facilitar. E ali os processos começam a caminhar. Claro, tudo isso passa também por uma uniformização a nível nacional, em contato com o INCRA nacional, mas são ideias que a gente precisa gerir, discutir e pôr em prática. Tudo parte da boa vontade. Exato. Se tiver uma adesão, se todos quererem e se houver um espaço para isso, muito mais fácil. Mas é claro, e assim, a política pública da reforma agrária, ela é uma necessidade. A terra precisa de uma função social, precisa estar com alguém que faça com que ela produza. E qual é hoje o grande chamamento do nosso ministério? É fazer uma busca ativa do que nós ainda temos aqui em Roraima, por exemplo, de terras sem a utilidade devida. Quantos lotes por aqui existem ainda improdutivos ou que simplesmente não estão mais com as pessoas originalmente que fizeram o pedido, os assentados. Nós queremos juntar tudo isso. É uma das atividades que nós vamos fazer ao longo dos próximos meses e ano, fazer essa busca ativa para que nós possamos fazer a roda da reforma agrária girar. Novos assentados. Nós fizemos a transferência das terras da União de Roraima para o governo do estado. Então, hoje nós temos ali uma sintonia quase que diária com o Iteraima, que é hoje quem gere a parte dessas terras. E a gente quer buscar, então, saber, dentro do arcabouço do INCRA, dos assentamentos, o que hoje é terra que está abandonada, digamos assim, que não está em uso nesse momento, para que nós possamos pegar aqui, vamos fazer, no sentido figurativo, uma prateleira de localidades onde nós possamos reassentar novas pessoas. Isso partiria...
talvez ao meu ver, assim, mas isso tá dentro da ideia de vocês. Tornar essa terra produtiva. Certo. O tornar da terra produtiva muitas vezes passa pela aptidão do agricultor, o conhecimento que ele já tem, passa muitas vezes, talvez, pela idade daquelas pessoas que estão hoje no campo, né? A permanência dela lá. Permanência dela, o escoamento daquela produção ao ponto de poder manter aquela família, né? E principalmente, talvez ali, vamos dizer, de um estudo daquela região para fomentar determinados tipos de plantação, porque hoje a gente tem essa migração. Uma pessoa que sabe plantar arroz, mas ela vai numa região, vamos dizer assim, que não seja propícia para aquele plantio. Ela tem que se readequar a uma outra cultura. Exato. É todo um aprendizado. Né? É aí onde entra a questão da extensão rural, né, da assistência técnica. E eu queria voltar num ponto que você tocou, que é fundamental, o acesso. Né? Hoje, eu conhecendo ainda mais o órgão, iniciando aí um processo de visitar todos os nossos assentamentos, são 52 assentamentos, e eu vou levar um tempinho para fazer isso, mas quero ir em cada um para ver a realidade. A gente só conhece a realidade quando nós estamos no local, em loco. Sim. E aí eu vejo, e também enquanto parlamentar, também tive essa possibilidade de ver isso cotidianamente, o acesso, o escoamento da produção. A política pública agrícola, ela precisa de um complemento, é um conjunto, é transversal, como costumamos dizer. Não basta só dar a terra, não basta só dar o equipamento, a semente, não basta só essa política pública se não tem ali a política pública de facilitar o escoamento, se não tem estrada trafegável. E eu hoje vejo essa questão do tráfego, né, da acessibilidade nos assentamentos, uma dificuldade, um desafio muito grande que nós vamos precisar encampar. Nas próximas semanas eu tenho um encontro em Brasília no Ministério e vou levar essa realidade de Roraima. Nós estamos fazendo aqui um mapeamento mais aprofundado e atualizado das condições de como se encontram os nossos assentamentos e os nossos assentados, para que eu possa angariar em Brasília, junto ao INCRA Nacional, respostas para as inquietações que nós vivemos aqui. Sabe? E uma delas, você falou muito bem, é o escoamento da produção, é estrada trafegável, seja para as questões diárias de saúde, transporte de crianças para a escola, quanto da produção agrícola, que é o fomento necessário para que a roda o ciclo lá da reforma agrária aconteça. A plantação, assistência técnica, extensão rural e o escoamento da produção. E essa tem sido uma das minhas inquietações, dores de cabeça. Como trabalhar essa questão do acesso, porque não tem sido fácil, as reclamações são muitas, o nosso assentado tem toda a razão e o direito e o dever de reclamar, e a mim, enquanto gestor, é buscar saída. E eu já estou aqui com um relatóriozinho quase finalizado para eu correr para Brasília, porque eu preciso de resposta. E esses incentivos, hoje aqui com todos esses percalços, com a ideia do INCRA, vamos dizer assim, de renovar a agricultura, renovar os assentamentos de uma forma produtiva, isso também tem a ver, quando você diz novos assentados. Como levar essas pessoas hoje para o campo? Como levar essa geração mais jovem e uma geração produtiva. Exato. Né? Porque hoje, por exemplo, muitas vezes, até por todas as dificuldades que aqui a gente elencou, e todas as dificuldades que os assentados sabem melhor do que eu e você, mas por toda essa realidade do nosso estado, como levar pessoas qualificadas, produtivas, para irem tornar essas terras, vamos dizer assim, geração de alimento. Como? Entendi. O desafio, ele está também em manter essas pessoas lá, como você bem diz, levar, até você consegue levar, porque hoje a carência por terra, as pessoas precisam ter onde produzir. Elas até buscam muito o INCRA para isso, por isso que nos motiva e nos incentiva a fazer esse levantamento de saber o que é terra ocupada, o que é terra que está aí vazia para reassentar novas pessoas. E temos uma gama imensa de procura. Agora, como mantê-la? É onde entram as políticas públicas do governo federal de fomento à juventude, entendeu? À mulher. Nós temos essas políticas já na instituição. O que nós precisamos fazer é aperfeiçoar, fortalecer. Fazer com que o jovem, que é formado, por exemplo,
vem aqui para a Universidade Federal, nós temos um curso da educação do campo. Nós tínhamos um imbróglio muito grande. Te dando um exemplo muito claro, quando eu era parlamentar. Os jovens da agricultura familiar, eles vinham, estudavam no curso do Educar, ofertado pela Universidade Federal, mas ao se formar e receber o seu diploma, tinha um impasse, por exemplo, em eles fazerem um seletivo para dar aulas pelo governo do estado. Por quê? A Secretaria de Educação, ela aceita diplomas que tenham uma área específica, português, matemática, física, química, para trabalhar naquela área específica. E a formação ofertada pela educação do campo da Universidade Federal, ela é multidisciplinar, é uma modalidade diferente. E eles não conseguiam ter acesso aos seletivos. Ocorreu casos aqui de ter estudantes, egressos da educação do campo, que passaram no concurso e não puderam assumir. Nossa! Porque não tinham no seu diploma uma área específica. Eles tinham um apanhado de disciplinas que ele poderiam atuar, mas não tinham lá que ele era formado em português e matemática. Porque a educação do campo forma por temas que juntam um conjunto de disciplinas ali. Que é uma educação talvez muito mais integrada e voltada para a realidade. Voltada para a realidade, mas que os nossos órgãos estaduais não estavam adaptados. O que fizemos? Fizemos uma somatória de forças. A Universidade Federal, através do reitor, professor Geraldo Ticianelli, eu, enquanto deputado estadual, presidente da Comissão de Educação, o secretário de Educação, Raimundo Nonato, que também foi muito atencioso nesse tema, e começamos a estudar uma possibilidade e mudamos a lei estadual da educação, o plano de cargos dos professores, para aceitar o diploma desse egresso da educação do campo, seja em seletivos, seja em concurso público. Por quê? Eles terminavam o curso e voltavam para a sua realidade e diziam: e o que eu vou fazer aqui, se eu não posso sequer ministrar aula? E ele vinha embora, Edilane. A ideia de levar hoje esse conhecimento, vamos dizer, vocês conseguiram fazer essa mudança? Mudamos a legislação. Maravilha. Hoje eles podem, só para complementar, hoje eles podem fazer o concurso, um seletivo, passar para a sua localidade, para o seu município, para o seu distrito, para a sua vicinal. Ou seja, é uma política que fixa o jovem que acabou de ser formado no campo. E ali ele vai atuar. Isso é fundamental. Difundindo conhecimento. Difundindo conhecimento na sua comunidade. Porque anterior a isso, eles caíam ali na... Meu Deus, eu formei... o que um professor, quando forma, quer? Ministrar aula. E é um dos cursos que tem grande procura. Mas se o meu diploma não é aceito, o que eu vou continuar fazendo no campo? Eu vou permanecer na cidade. E buscava outro caminho, outro emprego que não era aquela da sua formação. Com isso, nós fizemos com que ele possa se fixar. E a ideia é fazer seletivos específicos, concurso específico para o campo também. É uma forma de fazer a economia girar, de fazer o conhecimento ser disseminado na sua realidade, prendendo o jovem lá. Mas prendendo no bom sentido. Ele fica porque ele tem condição de vida para ele e para sua família, né? Então, a exemplo do que eu falei, tem outras políticas de fomento para mulheres, para o empreendedorismo feminino, para o empreendedorismo jovem, uma gama de políticas que podem ser desenvolvidas nesse campo. Interessante, muito interessante mesmo. Nessa parte, e aí me surgiu uma dúvida talvez, ou uma ideia, enfim. Mas assim, quando a gente está falando em assentar, levar, fomentar novamente, vamos dar assim, uma vida nova para a parte rural, produtiva, né? Não imaginar aquela vicinal cheia de lotes vazios, vamos dizer assim. Quando eu penso nisso, nessa cadeia produtiva, eu penso que os jovens, mesmo aqueles que não tenham condição de vir fazer um curso e talvez passar no concurso, que são vagas limitadas, né? Eles vão ter que voltar e eles vão ter que participar justamente da cadeia produtiva. Claro. Hoje, tem alguma iniciativa nesse sentido? E mais, vamos especificar ampliar. Um pouco mais, ou especificar, funilar a pergunta. Certo. Esse trabalho todo que o INCRA está fazendo, quando nós falamos em assentamento, você colocou que as pessoas buscam o INCRA e isso fomentou vocês a buscarem novas áreas para reassentarem essas pessoas, ou assentarem essas pessoas. Nós temos hoje um levantamento de aptidão de cada região, de cada vicinal?
Tu fala no campo produtivo, Sim, né? no campo produtivo. Sim, nossa equipe ela está debruçada nesse sentido, de buscar o que é potencialidade em cada local do Estado para que nós possamos desenvolver a política pública de acordo com a realidade. Às vezes o Ministério ele desenvolve uma política geral, uma política pública geral, mas às vezes essa política ela precisa ser adaptada para determinada região. Nós vivemos num contexto amazônico que é diferente do contexto do Nordeste. Então as políticas elas precisam ser moldadas à realidade. Então nossa equipe faz esse levantamento, nossos geógrafos, nossa equipe de cartografia, do desenvolvimento rural, fundiário, ela busca exatamente trabalhar com a aptidão de cada região, porque só assim a gente vai fixar o homem no campo, porque uma das coisas que faz com que ele abandone, desista do lote, por exemplo, é essa falta de perspectiva. Não tem uma estrada trafegável, não tem como escoar a produção, não tem energia elétrica. Na verdade, hoje o agricultor trabalha para conseguir tirar os filhos de lá. Exato. Né? Tu já pensou quando poderia ser diferente? Trabalhar, formar os filhos lá para vir continuar trabalhando profissionalmente. Se a garantia da família, a garantia do sustento. A garantia da família sem necessariamente deixar o campo, porque nós sabemos que a agricultura familiar hoje é responsável por 70% do que nós comemos, do que nós nos alimentamos. Então, nós precisamos fomentar. Não adianta só vir para a cidade. Se todo mundo tiver esse pensamento, como é que vai ser? Quem vai produzir? Como é que vai ficar o campo? Então, as políticas públicas do nosso ministério hoje é nesse sentido, da regionalização, de buscar a interação com o público que está ali naquela região, naquela vicinal, naquele projeto de assentamento. Qual é a vocação? Vocação aqui é a produção de banana? Vamos investir na produção de banana. Já em outro assentamento é açaí. Então vamos trazer políticas públicas para o açaí, para o abacaxi, enfim, trabalhando com as vocações de cada localidade. Evangelista, para a gente finalizar aqui, apesar de que a conversa está muito produtiva, tem muita coisa, né, muita coisa para falar, muita coisa para a gente perguntar também, certo. E vão ter outras oportunidades, claro, com certeza. certeza, quero deixar o espaço aberto. Mas, para a gente finalizar, se você pudesse dirigir ao nosso público agricultores, o que você poderia falar para eles, deixar essas portas abertas do INCRA, como que eles vão acessar tudo isso que você está falando, toda a expectativa que nós aqui criamos ao levar esse conhecimento para eles? Eu diria, primeiro, que confiar no INCRA, sabe? Confiar na nossa autarquia, confiar na política pública do nosso ministério, confiar que nós teremos dias melhores. Eu tenho recebido, Edilane, esses tempos nas superintendências, muitas reclamações. Estamos abandonados, não tivemos políticas públicas eficientes ao longo desses últimos anos. Eu tô desanimado. Não desanime, não desanime. O nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário tem a política pública da agricultura familiar, o incentivo e o fortalecimento cada vez maior. Ou seja, qual é a política pública do Ministério? É incentivar a produção, aumentar essa produção, mas de maneira sustentável. E para aumentar de maneira sustentável, o Ministério também vai dar as condições para o trabalhador, para a trabalhadora, para o assentado. E nós estamos buscando cada vez mais tornar o INCRA acessível a você. A gente sabe que um órgão que tem uma capacidade tão grande de atuação, às vezes deixa a desejar em algum campo. Mas é confiar, acreditar que nova perspectiva está surgindo, virá e com certeza novos benefícios chegarão até os nossos assentamentos. Que bom. Eu quero deixar aqui novamente meus parabéns. Obrigado. Eu estou muito feliz pela Obrigado. Escolha feita. Eu estou muito feliz de você estar à frente do INCRA hoje. Eu estou muito empolgada pelas suas ideias, por ter alguém com visão nova, tá? Então, eu só desejo sucesso no seu trabalho. Eu agradeço a você, agradeço a seu público, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, seja de manhã, de tarde, de noite. O bom do podcast é esse que você pode... Internet é bom isso. Internet que você pode ver a qualquer momento. Eu fico muito agradecido. Estou aprendendo ainda, né? Porque a prática do cotidiano é que nos traz o conhecimento necessário para continuar atuando, mas tenho boa vontade e muita gana de querer aprender mais e de querer colocar esse conhecimento em prática. Valeu. Que bom. Bom, chegamos ao final de mais um podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e aguardo vocês no nosso próximo programa. Para mais conteúdos interessantes, inscreva-se e siga nossas redes sociais.